A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso tema hoje é longevidade. A Bíblia nos promete uma vida longa. Será que nós podemos ter a certeza, a convicção de que viveremos por muitos e muitos anos? A Bíblia traz uma série de promessas sobre vida longa. E por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, as promessas do Senhor e nos apegar a elas, confiar na palavra do Senhor. Quem nunca ouviu alguém dizer que o dia da morte já está determinado, que Deus já determinou o dia da nossa morte, que quando esse dia chega, não tem jeito, se tiver que morrer, irá morrer. Se não tiver que morrer, não adianta, não morrerá. Eu já ouvi também alguém dizer que para morrer, basta estar vivo. Então existe uma série de ditados aí, de chavões, que dizem que nós podemos morrer como um passarinho aí, Embora a Bíblia diga que não cai um pássaro em terra se não for permissão do Senhor. Então até mesmo os pássaros não podem morrer sem que Deus permita. Mas a Bíblia nos promete sim, vida longa. E também, é claro, nos dá uma série de condições para que possamos viver, ter longevidade. Davi diz no Salmo 23 que ele acreditava que a bondade e a benignidade do Senhor acompanhariam ele enquanto ele vivesse e que ele habitaria na casa do Senhor por longos dias. Então Davi acreditava que Deus daria vida longa a ele. Também em Gênesis 15:15, Deus promete a Abraão que ele morreria em ditosa velhice e em paz ele seria sepultado com os pais dele. Então ele teria uma ditosa velhice. Então ali também Deus está prometendo vida longa a Abraão. No Salmo 128 também diz que aquele que teme ao Senhor será feliz, será abençoado em sua família, com sua esposa, seus filhos, e que ele veria os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. Então vejamos que há uma série de promessas. Deus diz também para o povo judeu, o povo de Israel, ele diz assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vivam. E como nós podemos escolher a vida? Em Deuteronômio 32 diz que essas palavras que eu digo para vocês não são palavras vãs, mas é a vossa vida. E por meio destas mesmas palavras, vocês prolongarão os vossos dias na terra que vocês possuirão. Então a Bíblia traz sim promessa de vida longa para nós. Nós não podemos pensar que estamos aí entregues ao acaso. Vamos ver aqui as condições que a Bíblia nos dá para que possamos desfrutar de tão maravilhosa promessa do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então olha bem que o Novo Testamento, Paulo está dizendo que os filhos devem honrar, obedecer os pais, para que eles possam ser bem-sucedidos e tenham uma vida longa sobre a terra. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha bem, o primeiro mandamento com promessa nos garante vida longa. E também na segunda carta, no capítulo 1 aos Coríntios, Paulo diz que todas as promessas que Deus fez para nós em Cristo Jesus, nós temos o sim. Não é o sim ou o não, mas o sim. Então, nós temos que nos apropriar de todas as promessas da Bíblia como nossas, por meio de Cristo.
Paulo aqui estava se referindo às promessas do Antigo Testamento, porque até então o cânon do Novo Testamento não estava ainda pronto. Então aqui nós temos que crer que tanto o Antigo como o Novo Testamento, todas as promessas nós temos em Cristo o sim. Ele insiste em dizer que não é o sim e o não, mas o sim. Leia 2 Coríntios capítulo 1. Também a Bíblia vai dizer assim para nós: na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então, na mão esquerda da sabedoria, riquezas e honra. Na mão direita, vida longa. Então, Tiago também vai dizer: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Então, quando nós buscamos sabedoria, e ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando. Então, quando nós buscamos por sabedoria, por conhecimento, em Provérbios 2 diz que devemos buscar como a prata e ouro, como a tesouros escondidos. Quando nós buscamos a sabedoria, o conhecimento de Deus, a Bíblia está dizendo que nós teremos vida longa, porque a sabedoria nos garante vida longa. Não é difícil entender que aquelas pessoas que buscam uma vida desregrada, uma vida de crueldade, nós vemos aí pessoas que se entregaram às drogas, aos roubos, ao crime. São pessoas que têm uma expectativa de vida muito curta. Então nós não podemos dizer que o dia de cada um já está determinado por Deus, que o dia da morte já está determinado. Não. Nós podemos sim prolongar ou antecipar o dia da nossa morte. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E por isso Deus disse para o povo dele: eis aí, coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam. Então nós podemos escolher se iremos ter uma vida longa ou uma vida curta. E aqui a Bíblia está dizendo que a sabedoria nos garante, a sabedoria divina, não é a sabedoria humana, carnal, diabólica, mas a sabedoria divina nos garante vida longa. Então por quê? Porque eu vou saber como ser moderado na minha alimentação, eu vou saber buscar a paz de Cristo, não me entregar ao estresse, não me entregar à carnalidade, porque eu já gravei um vídeo aqui que mostra que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, se nos permitirmos viver no Espírito e não na carnalidade, numa mentalidade carnal, então nós teremos vida e paz. Então, a sabedoria é uma das condições que a Bíblia nos dá para termos uma vida longa. Vamos ver mais aqui o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, novamente, aqui está falando da paz. A paz é necessária, a paz de Cristo. Dedicarmos tempo a Ele para termos paz nele. Não ter uma vida corrida, estressante, a ansiedade, a busca pelos prazeres desta vida, os cuidados desta vida. Mas aqui ele está falando que o temor do Senhor, ele diz: filhos, eu ensinarei para vocês o temor do Senhor. Quem quer ter vida longa, quem quer amar a vida, eu ensinarei para vocês como. Então ele fala: aparta-te a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente.
Já ouvi pessoas dizerem que se desviaram do propósito de Deus para ir para o mundo, para aproveitar os prazeres do mundo. Na verdade, essas pessoas não estão aproveitando, elas estão caminhando para a morte, e morte física e espiritual. Por quê? Porque a mentalidade da carne é morte. Então, quando nós não nos apartamos do mal, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração já começa a sofrer com os efeitos da morte. Por quê? Porque traz a angústia, traz o temor, os medos. E a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Por meio de um coração cheio da palavra de Deus, nós também temos vida longa. Porque em Provérbios 4 diz: acima de todas as coisas que se deve guardar, filho meu, guarda o teu coração, porque do teu coração depende a tua vida. Também diz que quando nós alimentamos o nosso coração da palavra de Deus, a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo e vida para nós. Então, por meio da palavra e do temor do Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor, os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. E a esses ele revela a sua aliança no Salmo 25. E o temor do Senhor é temer a correção dele ou as consequências que uma vida fora da vontade de Deus tem para nós. Porque Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquele que semeia na carne colhe destruição. Mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Também uma outra condição que a Bíblia traz para nós é a seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então vejamos que amar a Deus, ele diz: porquanto me amou encarecidamente, eu o livrarei, porque conhece o meu nome, e darei a ele, saciá-lo-ei com longevidade. Então amar a Deus. E o que é amar a Deus? Paulo também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o que é amar a Deus? Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nós amamos ao Senhor quando nós guardamos os mandamentos dele, quando nós meditamos nas Escrituras. Muitas vezes nós memorizamos muitas coisas. Memorizamos nosso CPF, memorizamos número de telefone, tantas coisas, memorizamos o número das nossas contas bancárias, mas não memorizamos aquilo que a Bíblia diz para nós. Tudo aquilo que é realmente importante para nós e que nós temos contato constante nos faz memorizar. Então, quando nós temos contato constante com a palavra de Deus, quando nós valorizamos de todo o nosso coração a palavra, então nós memorizamos aquilo que ela diz para nós. Então nós podemos meditar nessas verdades e praticá-las. Tá? Jesus diz que aquele que ouve a palavra dele e não põe em prática, será comparado ao homem que constrói a sua casa sobre areia. Vindo a chuva, o vento, os rios transbordam e batem com ímpeto contra essa casa, e grande é a sua ruína. Mas aqueles que ouvem a palavra dele e põem em prática, veja, não é só ouvir, mas pôr em prática. É comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva, os ventos, os rios transbordam e batem com ímpeto também contra essa casa, mas ela não é abalada. Então a palavra de Deus nos garante,
quando nós amamos a palavra de Deus, guardamos, nós estamos demonstrando o amor que nós temos pelo Senhor. Então isso é amar a Deus. Jesus diz, os meus mandamentos, dois novos mandamentos vos dou, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, amamos, não enchemos nosso coração de mágoa, de rancor, perdoamos, amamos, então nós estamos nos enchendo da palavra dele, dos mandamentos dele, e isso é amar a Deus. Então ele nos promete, nós vimos aqui Salmo 91, e porquanto encarecidamente me amou, eu vou livrá-lo, porque ele conhece o meu nome, saciá-lo-ei com longevidade. O que é saciar uma pessoa? É você dar de comer, mas para você saciar uma pessoa, essa pessoa precisa estar com fome. Então ele diz, saciá-lo-ei com longevidade. Você tem que desejar a longevidade. Muitas pessoas dizem assim, se eu morrer hoje ou morrer amanhã, isso pouco importa. Não, aqui Deus está falando que ele vai saciar essa pessoa com longevidade. Então você precisa ter fome de vida longa, você precisa desejar isso, né? Paulo diz que o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele não sabia o que deveria escolher, mas como ele iria edificar ali os filipenses, então ele sabia que permaneceria. Então, nós temos que saber que Deus quer que permaneçamos vivos para quê? Para darmos frutos. Nós vamos ver agora uma outra condição para termos uma vida longa, que é frutificarmos. Veja bem o que a Bíblia diz para nós. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, o justo florescerá como a palmeira, na velhice ainda dará frutos. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, que ele é santo, que ele é justo. Então, para isso, o justo tem uma vida longa, né? Veja, na velhice, como a palmeira. A palmeira é uma árvore que vive muitos e muitos anos. Então, nós vamos ver aqui que Jesus também diz que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu para que nós vamos e demos frutos, e o nosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedimos ao Pai no nome dele, o Pai nos conceda. Então veja que nós fomos chamados pelo Senhor para darmos frutos. E ainda ele vai dizer mais no capítulo 15 de João o seguinte: todo ramo estando em mim não der fruto, ele, o Pai, o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, aquele que dá fruto, o Pai poda, o Pai limpa para dar mais frutos, né? Porque nós somos comparados aos ramos. Então, ele está dizendo o seguinte, que aquele que não der fruto, o Pai corta. Esse corte aqui é uma vida abreviada. É quando o Senhor diz assim: como você está decidido no seu coração a não produzir frutos para mim, então você terá que vir para casa mais cedo, será cortado. Aqui Jesus não está falando de lançar no inferno, não. O inferno está lá no versículo 6, é aquele que não permanece nele. Então esse é lançado fora, a semelhança do ramo, e seca. E depois de seco é lançado no fogo. Então é aquele que não permanece em Cristo, que é apostata, né? O apóstata. Esse sim é lançado no inferno. Mas aquele filho de Deus que aceitou a Cristo, nasceu de novo e não parou de dar fruto, não dá mais fruto.
apenas quer ir para a igreja, ficar sentadinho lá, não interfere em nada, não influencia em nada, não frutifica no reino, não abençoa ninguém, não glorifica o nome do Senhor, não anuncia as boas novas, né? Não dá bom testemunho. Esse filho, Jesus está dizendo que ele é cortado, ele é levado para junto do Pai de forma abreviada. Você vê também que a morte é comparada ao corte, né? Como o corte de uma árvore, quando em Isaías 53:8 diz que Jesus seria morto pelos nossos pecados, levaria as nossas dores, nossas enfermidades, e ele seria cortado da terra, ou seja, morto, né? Embora Jesus que tenha dado a sua vida, ninguém tirou a vida dele, foi ele que entregou, porque ele tem o poder de entregar e tomar de volta, mas diz que ele foi cortado, ou seja, ele foi tirado aqui da terra, né? Quando ele se entregou ali na cruz. Então o corte é a morte. Nós vemos também em Daniel, no capítulo 9, quando fala das 70 semanas, a profecia da vinda do Messias, fala que depois de 62 semanas, o ungido, o Messias, seria cortado, ou seja, ele seria morto. Então, o corte é a morte. Nós vemos no capítulo 4 de Daniel, também quando fala de Nabucodonosor, que ele teve um sonho de uma grande árvore, que tinha muitas folhas e frutos, e as aves se alimentavam desses frutos, os animais se abrigavam debaixo dessa grande árvore. Então ele ficou perturbado com esse sonho, e ele disse que ele viu um anjo, e o anjo disse: cortem a árvore, mas deixem o toco, e os animais fujam de debaixo dessa árvore, e as folhas caiam, os frutos caiam. Então que essa árvore, Daniel entrega o entendimento, a revelação desse sonho para Nabucodonosor, dizendo que essa grande árvore era o próprio rei, era Nabucodonosor, e que ele seria cortado, mas que o toco permaneceria. Por quê? Porque a vida dele não foi tirada, mas ele seria humilhado e passaria a viver como um animal selvagem, e comeria da relva do campo, até que ele reconhecesse que existe um só Deus e Criador de todas as coisas, mas que por conta da soberba dele, ele iria passar a comer, a viver como um animal selvagem. Então vejamos que o corte é a abreviação, é a nossa retirada dessa vida, é a morte. Então quando Jesus diz, aquele que não produz fruto, o Pai corta, ele está dizendo que os filhos de Deus que não entendem o chamado do Pai, o amor do Pai, a obra do Pai para a sua vida, esse filho ou esses filhos serão cortados, tá? Terão suas vidas abreviadas. Então, se você quer ter uma vida longa, ter a segurança em Cristo de que você terá uma vida longa, frutifique, glorifique o Senhor, porque Jesus diz, nisso é glorificado o vosso Pai que está nos céus, que vocês deem muitos frutos. Então, só relembrando aqui as condições, algumas delas, tá? Eu não estou esgotando esse assunto aqui, mas algumas das condições que o Senhor nos dá para termos uma vida longa. Observar a palavra dele, meditar nela e colocá-la em prática. O temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá? Também amar ao Senhor, devemos amar a Deus e a justiça dele, buscá-lo em primeiro lugar. Amar a Deus significa não colocar nada à frente dele, nenhum projeto, nenhum sonho, nada neste mundo pode estar à frente. O nosso trabalho, nossa família,
nossos estudos, nada pode estar à frente do Senhor. Então, por quê? Porque quando nós o amamos, Ele nos garante, Ele diz assim que Ele nos acrescenta essas coisas. Família, Ele nos garante emprego, prosperidade, saúde, tudo isso quando nós o amamos. Então, amar o Senhor, meditar na palavra dEle, temor do Senhor, dar frutos e buscar a sabedoria de Deus. Então, Deus te abençoe com uma vida longa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo. Amém.